Nem toda história começa com Era uma vez e acaba com Viveram felizes para sempre. Algumas histórias começam com promessas de um novo começo, como a história de David e Emily e sua jornada na mansão Hawthorne. David, um arquiteto talentoso, e Emily, uma artista sensível, decidiram mudar-se para a tranquila cidade de Hawthorne em busca de um novo começo. A mansão Hawthorne, com sua imponência e histórias intrigantes, parecia ser um lar perfeito para eles. Então, naquela tarde ensolarada, eles cruzaram os portões da propriedade com os corações cheios de esperança e expectativa. Mas desde o momento em que colocaram os pés dentro da casa, Emily sentiu o ar pesado pairando no ar, como se uma sombra invisível os observasse em silêncio. David tentou tranquilizá-la, falando sobre o sexto sentido aguçado de Emily e que sempre parecia acertar as coisas. No entanto, ele brincou dizendo que desta vez ela deveria estar enganada. Afinal, eles haviam investido todas as suas economias na casa. Enquanto exploravam os corredores sombrios da mansão Hawthorne, Emily notou as estátuas estranhas espalhadas pela casa e sentiu algo perturbador vindo delas. Ela sugeriu a David que se livrasse das estátuas, mas ele riu da ideia, dizendo que não podiam jogar fora os artefatos históricos que faziam parte do charme da casa. Além disso, a casa parecia ser assolada por constantes quedas de luz, apesar de David já ter verificado as instalações elétricas e não encontrar nenhum problema aparente. Era como se a queda de luz não fosse algo normal, mas sim um sintoma de algo mais sinistro que se escondia nas sombras da mansão Hawthorne. Enquanto o clima lá fora continuava instável, com chuvas torrenciais que não davam tréguas há dias, a atmosfera dentro da casa tornava-se cada vez mais opressiva e carregada de mistério. O som da chuva batendo nas janelas e o eco dos trovões ecoando pelos corredores acrescentavam uma sensação inquietante e tensão ao ambiente já sombrio da mansão. Ao explorarem mais a fundo a mansão, David encontrou um sótão que não deveria existir na casa, repleto de coisas antigas e empoeiradas. Porém, uma coisa chamou sua atenção, como se de alguma forma estivesse sendo atraído por ela. David mostrou a caixa a Emily e ambos ficaram intrigados com as inscrições na caixa e do fato de não conseguirem abri-la, apesar de não possuir nenhum tipo de fechadura aparente. Logo em seguida, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa nos dias que se passaram, como a constante queda de luz, sensação de sempre estarem sendo observados, sombras que pareciam se mover nos cantos da casa, além de vozes que pareciam os convidar para explorar cada canto da mansão. Enquanto Emily começou a ficar cada vez mais intrigada com as coisas que ela achava no sótão, a caixa trancada se tornou o centro da atenção de David. Os símbolos enigmáticos gravados na superfície da caixa pareciam sussurrar promessas de segredos ocultos e mistérios antigos. Determinados a desvendar o que a caixa guardava, David e Emily mergulharam em uma investigação minuciosa. Eles vasculharam livros antigos, examinaram cada canto da casa e consultaram documentos históricos em busca de pistas que pudessem desvendar os segredos da mansão Hawthorne. E em uma dessas noites sombrias, eles fizeram uma descoberta chocante. Ao seguir uma das pistas que encontraram nos símbolos da caixa, descobriram uma passagem secreta escondida no sótão. Com o coração batendo forte de excitação e medo, David e Emily adentraram a passagem escura, sem saber o que iriam encontrar. Mas o que descobriram do outro lado superou todas as suas expectativas. Dentro da passagem secreta, encontraram uma sala empoeirada cheia de artefatos antigos e livros mofados, e no centro da sala, um pedestal de pedra, estava um livro encadernado em couro com símbolos semelhantes aos da caixa trancada. Tremendo de emoção e antecipação, David abriu o livro e começou a ler as palavras antigas gravadas nas páginas amareladas pelo tempo. E o que ele descobriu ali mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre a mansão Hawthorne e seu passado sombrio. Com a luz vacilante das velas, David e Emily folhearam as páginas antigas do livro, buscando desvendar os enigmas que os levariam a expulsar os espíritos da mansão Hawthorne. Cada palavra antiga parecia um sussurro do passado,
guiando-os em uma jornada para libertar a casa do mal que a assolava. Enquanto estudavam os símbolos enigmáticos nas caixas e nos livros, uma descoberta perturbadora os deixou perplexos. Ao decifrar os antigos escritos, perceberam que os símbolos formavam um pentagrama ao redor da casa, e que as estátuas estranhas que encontraram em todos os cômodos eram partes fundamentais de um ritual de expulsão. Com o coração pesado, Emily olhou para as estátuas, sentindo-se incomodada com a presença silenciosa e sinistra. Ela sentia algo estranho emanando da caixa, e algo que não conseguia explicar, mas que a enchia de uma sensação inquietante e de medo. Enquanto isso, o clima lá fora refletia o tumulto que se desenrolava dentro da mansão Hawthorne. Relâmpagos cortavam os céus escuros, iluminando a paisagem encharcada pela chuva torrencial. O som dos trovões ecoava pelos corredores da casa, fazendo-a estremecer como se estivesse viva. Mas David e Emily não tinham tempo a perder diante do terror que os cercava. Com a coragem e determinação, eles seguiram adiante, movendo as estátuas para os lugares designados pelo ritual e recitando as escrituras antigas do livro com fervor e devoção. À medida que o ritual se desenrolava, uma sensação de poder e escuridão pairava no ar, aumentando a tensão e o perigo que os rodeava. Emily sentia-se cada vez mais dominada por uma presença invisível, como se estivesse sendo observada por olhos famintos na escuridão. E então, no momento crucial do ritual, quando as palavras antigas atingiram seu ápice e a casa tremia com a intensidade da batalha entre luz e trevas, David fez uma descoberta terrível. Ele percebeu tarde demais que o verdadeiro propósito do ritual não era expulsar os espíritos da casa, mas sim abrir um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. A caixa era, na verdade, uma âncora que permitia os mortos atravessarem para o mundo dos vivos. E a entidade que habitava a casa planejava usar o corpo de Emily como um canal para realizar o seu plano sinistro. Com horror nos olhos, David compreendeu que para salvar Emily e impedir que o mal se espalhasse, ele precisava sacrificar-se e atravessar para o mundo dos mortos. Com uma despedida dolorosa, ambos se entreolharam e entenderam o que cada um precisava fazer. David disparou na direção da entidade, assegurando-a, e com um forte impulso mergulhou no portal, os fazendo atravessar, enquanto Emily destruía a caixa, selando-o para sempre no mundo dos espíritos. Emily, relutante, cumprimentou o destino que os separava, mas prometeu que um dia voltaria a libertá-lo. Com o coração pesado, ela jurou entender mais sobre o natural, para que um dia pudesse salvar e reunir-se com seu amado novamente. E com isso chegamos ao fim mais um Senhor dos Contos. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários o que você achou do vídeo. Não esquece também de curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o crescimento do canal. Até o próximo vídeo e fui!